Olá, tudo bem? Tá começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal SPR+. Eu sou Gabriel Duarte, do meu lado, Rodrigo Almeida. Prazer, Rodrigo, tudo bom? Prazer, Gabriel, belezinha? Olha, hoje a gente traz aqui no nosso estúdio para conversar com a gente o Roberto Miranda, que é gestor executivo da IDP, para falar sobre o trabalho da IDP aqui na região do Vale do Paraíba, para falar sobre essa época de festa junina, que também tem muito a ver com o trabalho de vocês. E eu vou começar esse nosso bate-papo falando de frio, desse climinha aqui agora mais friozinho que está fazendo, as pessoas já vão tirando o casaco para jogo e alguns hábitos nessa época mudam bastante, né, Roberto? As pessoas começam a ficar mais em casa, o dia escurece mais cedo, é mais luz ligada, é tomada, é eletrônico. Então, seja muito bem-vindo. A pergunta que geralmente fica, vocês devem ouvir muito, é como que eu faço para a conta de luz nessa época não vir lá nas alturas, né? Eu acho que. Obrigado aí pelo convite. Eu acho que toda época é importante isso, né? Mas o que acontece no inverno? Eu acho que conforme mudam as estações, você tem que adaptar os seus hábitos, né, em termos de consumo de energia. E como você disse, nessa época que é mais frio, né? Normalmente os aparelhos resistivos que esquentam que são os maiores vilões nesse momento, né? Por exemplo, o chuveiro, né? Então, o chuveiro elétrico, quando você não quer entrar, né, para tomar banho, quando você entra, você não quer sair. Então, o tempo que você fica utilizando esse equipamento, você vai gastar mais, obviamente. Então, é importante que você faça o quê? Se possível, colocar o chuveiro na posição verão. Só você fazendo isso, né, você já vai ter uma economia para esse aparelho especificamente de 25 a 30%. E o tempo, né? É importante que você tenha um tempo lá de 7 a 8 minutos, que seria um tempo ideal para você tomar um banho tranquilamente e ainda assim economizar um pouco de energia. Além de outros ofensores, né? Por exemplo, ferro de passar roupa, procurar passar todas as roupas de uma vez só. Né? A máquina de lavar roupa, você também utilizá-la na capacidade máxima. Então você economiza. E do outro lado, né? Você tem equipamentos que você pode colocar numa potência menor. Por exemplo, a geladeira, que você não precisa, né, sempre frio, ela vai precisar de menos potência para manter a refrigeração. Então você pode também mudar a chave ali para o mínimo, e você não vai perder alimentos e vai também economizar um pouco de energia. Existem nessa época alguns eletrodomésticos, equipamentos que sejam meio agente do caos assim, invisíveis, que a gente não sabe às vezes que está gastando muito, mas gasta, e é bom ter essa atenção? Eu acho que assim, o importante primeiro você ter aparelhos, né, se for aparelhos novos com o selo Procel, que é o selo A ali de economia, então esse torna esse ter a garantia que esse aparelho é mais eficiente, ele consome menos, eu acho que isso é um ponto importante. Uma coisa que quase ninguém vê é a instalação elétrica interna. Então as pessoas entram na casa, compram uma casa, ou continuam a vida inteira naquela casa, ou vai para uma nova casa e não olha a instalação elétrica interna. E é importante que você, né, no máximo em 5 anos, dê uma olhada nessa instalação, porque a fiação pode não estar adequada, a proteção pode não estar adequada, e isso pode causar, por exemplo, uma fuga de corrente. Imagine que seria um cano d'água furado, né? Que você não está vendo, está perdendo energia, você não está utilizando para nada aquela energia e você está gastando mais. Eu acho que talvez um dos temas assim, né, que é invisível para muita gente seria isso. E você só vai aumentando aparelhos, a potência de aparelhos. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, um chuveiro elétrico, a potência máxima, o que você mais encontrava aí, era 4.400 watts. Hoje você não encontra de 4.400, é 5.400, 7.000 watts, 8.000 watts. Então você muda a potência do aparelho e não olha para a sua instalação elétrica interna. Né? Isso pode causar algum tipo de problema nessa instalação e causar uma fuga. Outro também item que não é invisível, mas as pessoas acreditam que não tem consumo nenhum, são os LEDs de aparelhos. Né? Então a televisão tem aquele LED, você desliga a televisão, ela fica ligada. A TV a cabo lá que TV você a não desliga, né? cabo, né? Coloca o celular para carregar, ele já está carregado, mas fica o LEDzinho ali do carregador. Lógico que é um consumo pequeno, né? Mas você coloca vários equipamentos com esse LED ligado 30 dias do mês, né? O mês todo, 24 horas praticamente. No final do mês, isso vai representar uma perda, né? Um desperdício de energia.
Você estava comentando agora sobre os eletrodomésticos, produtos aí que estão utilizando mais potência, tem uma necessidade maior. Como que a DP enxerga isso, assim, esse crescimento de uso de potência em diversos aparelhos e a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão usando mais coisas com energia elétrica, até chuveiro elétrico a gente vê aí com uma potência enorme. Como que a DP enxerga essas mudanças? A gente tem um plano, né, um planejamento de expansão para que a gente possa atender essas demandas. Não só demandas das pessoas, das residências, né, que estão falando de eletrodoméstico, mas também de indústrias, né, de fábricas que querem se instalar dentro da nossa área de concessão. Então a EDP tem um investimento bastante significativo, né? Deve investir aí só aqui em São Paulo em torno de 5 bilhões, né? Até 2030, olhando para isso, olhando para o consumo, olhando para a gente ter fonte de energia suficiente, né? Para você ter uma ideia, hoje em dia a gente tem inaugurado uma subestação a cada 6 meses. O que é essa subestação, né? Pega lá da rede primária, das linhas de transmissão, né? Aquelas torres grandonas lá, e eu rebaixo essa energia para eu poder atender esse cliente. Isso me dá uma operação que eu consigo fazer um socorro. Então, se falha alguma subestação, eu consigo atender por outra. Então, eu tenho uma gestão melhor da minha rede e dá condições da gente ter carga suficiente para atender essa demanda, essa mudança, né? Então, do ponto de vista de planejamento energético pela EDP, a gente não tem preocupações. Agora, as pessoas, né, precisam fazer o seu próprio planejamento aí interno para que não tenha problemas de aumento de consumo e não tenha algum tipo de acidente mesmo, como a gente falou da fiação, né? Olha, se eu mudo um chuveiro e praticamente dobra a potência dele, aquela rede, né, aquela que está atendendo aquele chuveiro, talvez você tenha que trocar o fio, talvez você tenha que trocar a proteção. Então é importante ter um profissional qualificado, né, um eletricista qualificado, para olhar essas questões que normalmente, né, as pessoas não fazem. Está tomando ali, eu ligo lá e ok, né, não importa a potência. Certo. E essa época de festa junina, a gente está no mês de junho agora, traz muita preocupação para a EDP? Tem a questão, lógico, acho que o principal são os balões, que é crime, né? Mas o pessoal solta, pega na fiação, Tem a as bandeirinha, fogueiras preocupam, bandeirinha, o que é uma época de festividade que se destaca entre as outras nesse sentido? Sim, eu acho que o principal ofensor você já falou, que é o balão, né? Porque um balão ele pode causar nenhum estrago, dependendo de onde ele cair, né? Mas pode causar um estrago gigantesco. Eu até citei subestações, né? Então, se cai numa subestação e afeta essa subestação, pode afetar milhares de clientes, né? Não é uma questão isolada num transformador ou numa rede. Mas, para além disso, existem as questões das festas. Então, às vezes, as pessoas vão fazer festa e não se atentam para soltar rojão, foguete, né? Solta embaixo do poste, perto do transformador, isso causa acidente. Vai colocar bandeirinhas, usa equipamentos que levam energia, por exemplo, aço, arame. Então isso também causa risco. Utiliza, às vezes, da nossa estrutura, né? Coloca no poste ali, próximo do transformador. Então, o ideal é que as pessoas não façam isso, né? Outra coisa também, leva som, né, equipamentos de som próximo a local que tem água, piscina, sem proteção. Então, tudo isso pode causar algum tipo de sobrecarga, algum choque. Utiliza-se muito, ainda utiliza, infelizmente, né, Benjamin, né, que é aquele equipamento lá que coloca um monte de equipamento numa tomada só. E aquilo ali vira uma gambiarra, né? Porque vai botando uma torre de Babel. É uma gambiarra, daí vai coloca uma emenda num fio que não é adequado. Então, todo esse conjunto de fatores, né, que as pessoas utilizam acaba não tendo talvez algum problema de fornecimento, mas acaba tendo, mas o risco que essas pessoas correm em fazendo isso. Outra questão importante, às vezes a pessoa vai fazer uma coisa um pouco maior, não está fazendo na casa, não está fazendo ali no quintal dela, vai fazer no bairro, né? Às vezes até com patrocínios aí, e aí precisa de uma ligação provisória. Então, é importante que a pessoa peça para a EDP essa ligação provisória. A gente vai lá colocar uma ligação adequada para aquela carga, para aquilo que ele vai ligar.
e não pegue necessariamente da residência ao lado O ali, famoso né? gato lá, né? Porque O jeitinho. tá tendo registro de energia, né? Não tá furtando energia, mas está usando um exemplo bem simples, né? Eu pego uma tomada ali da minha casa para usar para um monte de coisa, para fritadeira, para aparelho de som, né? Para tudo aquilo que eu vou ligar na festa. Não Aí não comporta, dá. né? Pode acontecer um acidente. E você comentou dos balões. Tem dados da EDP? Você consegue falar pra gente o quão, em números assim, Olha, a quanto ele IDP, tem impactado nos últimos anos? o balão não é um dos grandes ofensores, porque talvez por sorte da IDP, né? Não fomos afetados em grandes proporções. Sei. O que mais a gente tem impacto são os pipas, né? Que também agora, nesse período agora de frio, que vai entrar as férias no meio do ano, isso impacta bastante a gente, porque, né, as pessoas, né, não tem aula, tá de Tempo férias, livre. né? Muita criança gosta de empinar pipa, ainda muito adulto ainda gosta de empinar pipa, né? E utiliza-se de cerol, aquela linha chilena que corta. Perigosíssimo. E elas cortam nossa rede, a fiação nossa mesmo, chega a cortar a nossa rede. Então isso impacta não só o fornecimento para as pessoas do entorno, né? Mas também o risco que isso causa, não só do ponto de vista elétrico, né? Porque pode cair um fio e de repente ele pode cair energizado, é difícil, mas pode acontecer. Como também cortar a pessoa, né? Passando de moto, ou passando de bicicleta, ou mesmo andando, essa fiação, essa brincadeira, né? Ela se torna nociva se utilizada no centro da cidade, próximo de estruturas elétricas. É importante fazer num campo, num descampado, e não usar esse tipo de linha. Aproveitando que você falou das férias escolares, tem criança que gosta de empinar pipa, gosta de jogar bola, mas tem aquela galera também que usa as férias só para ficar em casa, ficar no quarto. E aí a EDP também tem uma relação direta com isso, né? Assim, como que vocês enxergam esse momento? Quais são os pontos de atenção ali? A gente sabe que família grande, a galera fica jogando videogame, fica no celular, pega o Benjamin, bota um monte de carregador junto. O que te chama mais a atenção da EDP nesse período? É super importante isso, né? E assim, um dos valores, ou o maior valor da EDP é a segurança, né? Então a gente prima pela segurança nossa interna, dos nossos colaboradores, como pela segurança da população, que são nossos clientes. E é super importante, você falou, primeiro a questão do Benjamin. Se você não tem opção de utilizar um aparelho para cada tomada, né? Porque tem casas mais antigas que não tem tanta tomada, o ideal é que você utilize-se do filtro de linha, que pelo menos tem uma proteção ali, se der alguma sobrecarga, ele vai queimar o fusível ali e vai desligar, né? Então, a primeira dica é não use isso, e as pessoas usam muito, né? Tá ligado o videogame, o celular e outro aparelho. Celular. É importantíssimo que não utilize o celular quando estiver carregando, né? A gente viu na mídia aí, você pode ver que tem várias notícias de pessoas que se queimaram, sofreram acidentes gravíssimos, né? Com o celular, utilizando o celular carregando, e esse celular explodiu e tal, e causou um impacto aí, né? Causou um acidente grave. Então, principalmente nessa época escolar, né? E geralmente tem muitas pessoas que não conseguem ficar sem o celular, né? Acho que tem que dar um tempo, espera carregar, tira da tomada e utiliza, porque eu acho que talvez na atualidade seja um dos maiores riscos o carregamento do celular e utilizando ao mesmo tempo. Roberto, agora passando de um assunto geral para assuntos mais locais aqui da região, da cidade. São José é um polo industrial, um polo de tecnologia, e a EDP aposta muito em tecnologia, inteligência artificial, robotização. Você vinha comentando por fora nos bastidores de drones e tudo mais. Eu queria saber se esse ecossistema que existe aqui em São José especificamente traz bons frutos para a companhia. Vocês de alguma forma são mobilizados por esse ecossistema e tiram daqui novidades, inovações? Não, com certeza, inclusive a sede da EDP São Paulo, né? Não do grupo está em São Paulo, mas a da EDP São Paulo, que é a distribuidora aqui, está em São José, né? Mudou para cá em razão dessas questões todas, de localização, do desenvolvimento do município, dessa questão de tecnologia. Para você ter uma ideia, nós temos o nosso centro
de operação, né, integrado aqui, que é o COI, que nós chamamos, que é um dos mais modernos aí da América do Sul. Foi instalado, está aqui em São José, né? Inclusive vocês estão convidados a conhecer lá. E tem toda uma tecnologia. A gente tem tecnologia na rede. Hoje em dia, o que a gente faz? A gente tem religadores na rede, eu tenho todo o monitoramento da rede que a gente procura, para você ter uma ideia, impactar o menor número de clientes possíveis, né? Falando de uma maneira bem simplória. De tal maneira que eu consigo fazer o quê? Eu consigo automaticamente, a minha rede ela se reconfigura. Então, se eu perco uma fonte, né, acontece, vou dar um exemplo para as pessoas entenderem melhor. Cai uma árvore em determinado local da rede, né, que aqui acontece bastante. Aonde está, no entorno da árvore, eu não consigo socorrer. Mas, de repente, do lado direito ali, até um certo ponto, eu consigo socorrer por outra fonte, do lado esquerdo também. Então, a gente ouve às vezes assim, eu tenho energia, mas meu vizinho não tem. Na verdade, o que é? Para minimizar o impacto, né, e a rede automaticamente ela se reconfigura, olhando onde ela pode fazer esse socorro. E para esses clientes que a gente não consegue atender remotamente, a gente tem que deslocar uma equipe, né, para fazer o atendimento, tirar a árvore, muitas vezes junto com a prefeitura, com bombeiros. Então, isso já traz um alívio, digamos assim, né? É lógico que a pessoa que é impactada não sente isso, mas para os outros sente. A questão dos religadores também, às vezes a pessoa piscou aqui, né? Não é que por falta de qualidade de fornecimento, muitas vezes é porque esse religador foi acionado porque caiu um galho na rede, mas esse galho bateu e saiu. Então, esse religador desliga, para não ter risco, né? E volta a ligar de novo. Então, restabelece a energia. Antes eu tinha que mandar uma equipe lá para ver o que aconteceu na rede, se tem galho ou não. Então, são algumas tecnologias. Hoje a gente faz inspeção, né, de rede com drone. Nós temos um caminhão elétrico que faz poda robotizada, né? Então, não tem o risco do eletricista estar lá com uma motosserra, né, fazendo a poda. Ele consegue fazer do chão, o próprio caminhão faz. Tem uma série de tecnologias que a gente tem implementado para dar resposta, né, para esse enfrentamento que a gente precisa com relação à questão climática, que está muito mais severa, né? Então não dá para você atuar fisicamente sem ter tecnologia, sem ter inteligência, sem ter robotização, senão você fica inviável, né, atender esse número de clientes que a gente tem, seja aqui ou seja na nossa área de concessão toda. Não teria abraço para tanta demanda, né? Mas o assunto que você comentou também das árvores, o Rodrigo aqui é o nosso grande especialista de meio ambiente, ele que costuma fazer as matérias. E árvore realmente é uma questão urgente da cidade, né, Rod? Até recentemente, né, a gente tem visto casos aí, principalmente no fim do ano passado, né? A cidade sofreu bastante com queda de árvore, na ocasião foi por conta das chuvas, né? Mas tem uma questão da poda que envolve a EDP, né? E você acabou de falar que tem até a poda com o caminhão, mas tem uma questão que às vezes as pessoas também não sabem muito bem, assim. Quando a árvore ela está próxima da fiação, quem faz a poda é a EDP, né? É a EDP que é responsável pela poda, né? A gente tem trabalha até em parceria aí com a prefeitura, né? A gente tem uma ótima relação com a prefeitura e trabalha em parceria. O que acontece, né? Todo esse parque arbóreo, né? Todo esse parque, a gestão é da prefeitura, né? Da árvores, enfim, tudo. Quando está em contato com a rede, até por uma questão de segurança, né? A EDP tem que fazer a poda lá e depois a prefeitura, né? Ou o particular, né? Às vezes a árvore também não é nem está em espaço público, né? E está dentro do terreno da pessoa e acaba atingindo a rede ou indo para o lado da rua. Aí, feita a poda, né? Aí ou o poder público ou o particular que faz essa gestão, né? Ou essa poda, ou esse tratamento com essa árvore. Aqui em São José é uma região muito arborizada, né? A gente tem feito várias, a gente tem dias que a gente faz poda, tem vezes que precisa suprimir uma árvore, né? A gente tira da rede, a prefeitura vai lá, suprime a árvore, né? E depois ela faz a compensação disso, né? Então, assim, a árvore é importante, a gente não é contra a árvore, não é contra, acho que traz uma qualidade de vida, né, para as pessoas, a sombra,
pássaros e tudo. Então, acho que é bastante importante, até numa área urbana. A questão é que as árvores que estão, né, nas áreas urbanas, por exemplo, elas não são as ideais para esse ambiente, né? Você vê árvores aqui, que tem árvores centenárias aqui, com gigantescas, né? Que não tem nem muito o que se fazer, né? A rede tem que passar pelo meio dela. Se ela cai, ela não traz só um impacto na rede elétrica, né? Para casas, carros, né? Então é um tema que a gente precisa, enquanto, né, sociedade, enquanto poder público, e aí não estou falando necessariamente da prefeitura, né? Até a nível estadual e federal, a gente avançar com legislação, né? Com ações conjuntas para que a gente consiga avançar aí para ter uma convivência sadia, né? O plantio de árvores, né? Você ainda vê algumas pessoas plantando árvores que não são adequadas, árvores gigantes próximo da rede, né? Além de trazer o risco, né, para a rede, vai trazer o risco para a casa dela mesmo. Sim. No futuro. E às vezes as pessoas não têm essa consciência, né, que aquele tipo de árvore aqui não seria adequado, seria um lugar no campo aberto e tal. Então a questão de árvores é um tema bastante sensível, né? Porque as pessoas gostam e está tudo certo, acho que é isso mesmo, é importante. Mas a gente tem que fazer esse manejo, né, conjunto. A gente, como eu falei, a gente tem uma boa parceria com a prefeitura, e a prefeitura, né, tem feito o manejo aí, tem o mapeamento das árvores aí, e a gente tem atuado conjuntamente para que a gente possa ir tirando da rede, se tiver que suprimir, ok, se não tiver, a gente tira, e a prefeitura continua o trabalho dela, né, com o particular também. Mas não são todos os municípios, né? Aqui em São José existe uma facilidade um pouco maior nesse sentido, né? Tem uma organização boa nessa frente aí, que nem sempre você consegue ter em todos os municípios. Explica só um pouco mais detalhadamente para a gente, para as pessoas entenderem também, como funciona todo esse processo, desde do começo aí que vocês definem junto com a prefeitura a poda, até o processo mesmo, como que é feita a poda. Você falou que em alguns casos é um caminhão automático que faz esse processo. Como que vocês definem cada caso? Como é que funciona? Lógico que a gente tem as podas que a gente já faz naturalmente, né? Falando especificamente e a prefeitura também tem aquele que ela faz, né? Sim. Falando especificamente, o que nós temos de parceria com a prefeitura? Bom, tem lá uma árvore que tem algum risco, né? A prefeitura já identifica lá que tem alguma... Não é uma árvore que está mais saudável, é uma árvore antiga, ela tem algum risco de queda, por exemplo. Só que ela está em contato com a nossa rede, né? Então, para que a prefeitura tome alguma ação nesse caso específico, precisa que a gente faça a poda, que a gente tire da nossa rede, né? Então, como é que acontece? A prefeitura sinaliza, a gente tira da nossa rede, faz as podas que tem que fazer lá, e não deixa ela mais em contato com a rede, elimina o risco elétrico, né? E a prefeitura faz a outra parte, que ela suprime a árvore, né? Recolhe aqueles galhos e compensa, né? Em outros locais com plantio de outras árvores, né? E aqui, você pode ver na cidade, em alguns casos, né, árvores bastante antigas, né, que acabaram sendo suprimidas, mas em razão de uma necessidade, porque não estava sadia, né? Alguns falaram, não, mas a árvore está lá, tão bonita, mas infelizmente aquela árvore específica, né? E a prefeitura tem todo um laudo, a prefeitura faz todo um estudo, né? Para que aquela árvore seja suprimida, né? Está atrapalhando aqui, vou tirar. Não é isso, né? É feito toda uma avaliação. Então, existe essa parceria que a gente atua conjuntamente com a prefeitura. E agora, queria pedir para você uma avaliação desse clima adverso que a gente tem visto, mesmo com todas essas mudanças, os eventos extremos cada vez mais comuns. A EDP tem conseguido, de maneira geral, vamos falar aqui da região do Vale do Paraíba, manter a energia da maioria das casas ilesas. Tem regiões, por exemplo, aqui, cidades em específico, ou regiões das cidades, regiões de São José, que vocês realmente olham com uma atenção redobrada e para que, tipo, é um lugar que vocês sabem que vai ter que possivelmente mandar um caminhãozinho lá, vai ter que mandar alguém para fazer o trabalho manual, como você falou. Muitas vezes já é feito por esse sistema, o ajuste, né, é feito por esse sistema integrado, mas tem regiões mais críticas? Tem. Eu não gosto muito de usar o termo, né, que nós temos bons números, né, que é uma empresa que tem bons indicadores, porque se falta para você se não interessa, certo?
Eu posso atender 99,9% dos clientes para aquele 0,01 que ele for com mais tempo sem energia, acaba esses números não interessando muito. Então, não vou entrar nessa área de indicador. Mas a gente tem uma boa atuação. Eu falei dos investimentos. Os investimentos contemplam toda a nossa área de concessão. É um investimento bastante sólido que busca exatamente isso, investir em tecnologia, numa rede mais resiliente, construções de novas subestações. E quando acontecem esses eventos mais severos, por mais que você esteja preparado e tenha toda essa tecnologia, todos esses eventos, acontecem de alguns clientes de algumas regiões mais críticas acabarem ficando mais tempo sem energia. Até por uma questão de priorização, né? Primeiro eu priorizo hospital, presídio, né? Postos de saúde e assim por diante, né? Pessoas, né? Ou locais que a falta de energia pode oferecer um risco maior à vida das pessoas. Então a gente tem todo esse critério, né, para fazer o atendimento, porque dependendo da força do impacto que esse evento causa, você não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo, né? Por mais que a gente tenha toda uma estratégia para além da tecnologia, a gente vira todas as nossas equipes para esse tipo de atendimento. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho equipes hoje que fazem atendimento comercial, ligação nova, modificações que o cliente pede, uma série de serviços. A gente para isso e vai atender emergência, né? Que é o prioritário. Eu tenho equipes de construção. Acontece um evento desse, eu paro e vou. Essas equipes também vão atender emergência. Então, assim, chegamos a ter 6 vezes mais equipes para esse tipo de atendimento. Só que tem eventos como aconteceu em Aparecida, né? Agora em março, caiu 4 torres nossas e umas da ISA CETEP, que é aquelas torres de transmissão gigantes. Para você ter uma ideia, aquela estrutura para aguentar um vento de 140 km por hora. Nossa, caramba. E caiu, né? Foi registrado aí um vento de 110, eu acho, próximo lá, onde tinha, né, um local 110 que... com muita vontade, né? Mas lá em cima, né, onde passou o vento, história. Não deu para registrar, mas percebam o estrago que isso fez. Em uma semana, praticamente, já estava tudo restabelecido. Restabelecido foi antes. Em 24 horas, a gente restabeleceu 99% lá. Ficou 1%, o caso estava na faixa que não dava para restabelecer naquele momento, ou tinha que desligar à noite. Teve um impacto. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem trabalhado para atender todo mundo igual. Esse é o nosso objetivo. O cliente, para nós, independe se é um cliente residencial, se é um cliente industrial, se é um cliente rural ou urbano. Mas acaba que as regiões que são mais impactadas, e respondendo diretamente a sua pergunta, acaba que o rural, por exemplo, é um local mais impactado. Ele está mais distante. Às vezes eu não tenho essa contingência, né? Porque aquela rede que vai para ele é uma rede só que vai, eu não tenho uma outra que volta por um outro local, muitas vezes, até por questões ambientais, eu não consigo passar por meio de mata, coisa que o valha. Então, normalmente, para esse cliente, acaba muitas vezes ele sendo mais impactado, que é o que a gente tem dado atenção. A gente tem colocado redes mais resilientes, que convivem melhor com a vegetação, a gente tem atuado em tecnologia, né, equipamentos, mas quando existem eventos muito críticos, infelizmente, né, acaba que alguns clientes, né, eu sei que parece que são, para quem foi afetado, não importa nada do que eu estou falando, né, mas alguns clientes acabam tendo um tempo maior de resposta, né? Nós já tivemos aqui em São José, por exemplo, quedas de mais de 120 árvores. Então você imagina, uma queda de árvore, eu tenho que reconstruir uma rede, né? E a gente ouve algumas, mas você não coloca 10 equipes. Eu tenho 2 postes. Não adianta eu colocar 10 equipes que eles não conseguem nem trabalhar naqueles 2 postes, né? Então eu preciso de 2 equipes às vezes. E as 2 equipes que tem que fazer aquele trabalho manual. Se eu colocar 10 equipes, né, vai ficar 2 trabalhando e 8 olhando, né? Sim. Então não é uma questão física, não é questão de investimento, não é questão de não querer atender. Às vezes é físico mesmo, né? Eu não consigo. Só algum exemplo para dar a dimensão disso tudo, entendam, né? Como funciona a logística. Lógico que nada justifica. O nosso objetivo é atender todo mundo o mais breve possível, né? Mas é isso que a gente tem trabalhado e é isso que a gente tem buscado. Perfeito. Olhando para o outro lado da ponta agora, você estava comentando sobre a área um pouco mais rural. Vamos olhar um pouco agora para a área bem urbana aqui. Vamos dar o exemplo até do Aquários aqui. Tem muito prédio comercial,
mercado, shopping, tem muita coisa aqui e a gente vai ter a construção de um novo bairro, o Parque Una. Eu queria saber como que a EDP se planeja para suportar tanta necessidade de energia, como que faz para atender novas construções desse tamanho, como que a EDP age para esse novo bairro dentro de um bairro que já exige tanto, né? E só quase um município, né? Então, e só Dependendo complementando também, porque São José, a gente vê muito essa aposta em energia elétrica, por exemplo, nos carros, então é algo que existe uma necessidade de reforço muitas vezes. A gente vê mobilização de condomínios aqui na região oeste, no Aquários especialmente, já falando, olha, tá saturando, o que a gente vai fazer? Então, que nem o Parque do Una aí, né? Acho que é um exemplo importante. A gente tem uma área de planejamento, né? Que é um planejamento da expansão que a gente fala, que está olhando para isso, né? O crescimento econômico, como é que os municípios estão, se tem uma prospecção, tem uma intenção de uma determinada indústria entrar em determinado município. O Barra do Una já estamos estudando, já fizemos reunião na prefeitura, com quem está construindo. Então já tem aí um encaminhamento, ou vai ser encaminhado para a gente qual que é a carga, para que a gente já comece a trabalhar em existir necessidade de reforçar alguma subestação, construir uma outra subestação. Então, dentro da área de concessão da EDP, a gente não tem problemas relacionados à fonte. É o que eu falei, a cada 6 meses praticamente, nos últimos 3, 4 anos, a gente vem inaugurando uma subestação, né? E essas subestações que são inauguradas, elas não são inauguradas no seu limite. Então, eu faço uma subestação, ela tem, sei lá, 3 transformadores, eu estou usando 2. Né? Tem mas ela comporta 2, eu estou usando aquele 1 só por enquanto. Então, a gente tem esse planejamento para que, sendo necessário, a gente consiga dar resposta para o município, né? Para as indústrias que vêm ou para os próprios clientes. Então, essa não é uma preocupação nossa que a gente tem caminhado. Mas às vezes eu tenho algum problema aqui e tal. Não, são problemas, digamos assim, normais, que podem acontecer relacionados a algum tipo de fornecimento, algum ajuste, coisa que vale, mas não tem relação com a necessidade de mais energia, com falta de fonte para energia. Isso não tem, e a gente tem uma área específica para isso que está olhando todo esse movimento dentro da nossa área de concessão para que a gente se antecipe, né, a essas demandas. Até porque tem coisas que não dependem só da EDP, né? Não está dentro da gestão da EDP. Eu preciso de linhas de transmissão, né? Eu preciso ter contratos com geradores, com transmissoras. Tem toda uma regra do setor elétrico, né? Que eu tenho que me antecipar para algumas coisas, porque pode precisar também de uma linha de transmissão, que não é nossa. Então, essa linha demora um certo tempo. Então, são alguns fatores que vão impactar no fornecimento. Então, a gente tem que se antecipar em razão desses tempos todos que os operadores do sistema elétrico inteiro têm, para que a gente não consiga perder um time, né? Falar, não, você não inaugura aqui porque não tem energia, né? Espera um pouquinho, não dá para falar isso para um empresário, né? Trazendo emprego, fazendo um monte de coisa, que nem o bairro, né? Não dá para falar assim, o bairro está pronto agora, daqui 5 anos a gente energiza aqui, né? Não tem como fazer isso. Então a gente tem essa preparação e o investimento, que eu acho que é principal, é importante falar para as pessoas. Talvez para o residencial isso não soa como, né? Talvez não traga algum impacto, mas para o empresário, né? Para quem está investindo, para pessoas que fazem condomínios aí grandes, que não tem, a EDP não tem nenhum problema de fonte. Quando eu falo fonte, assim, para fornecer energia. Sim. É lógico que posso precisar de uma obra para levar a energia até onde ele quer, algum reforço, mas não é nada que é dentro de uma normalidade, digamos assim, não é nada excepcional que eu precise fazer para poder atender esse empresário, esse local, esse bairro. Roberto, e agora a gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Está muito bom, mas estamos chegando ao fim. Queria finalizar com uma pergunta com relação às práticas sustentáveis, ESG, né? Que está muito em alta. Eu vi que a companhia tem um compromisso até 2030, né? De ser uma companhia 100% livre de emissões de carbono. O quanto que avançou? Quanto que avançaram essas questões? Eu poderia dizer que praticamente nós já
Tá quase lá. Estamos quase lá, velho. Não vou falar, né? Se alguém vai falar, pô, não, tá falando alguma besteira. Mas e esse é um compromisso global. Global, exato. Né? Não é só da EDP aqui. Mas para você ter uma ideia, no Brasil nós tínhamos, né, uma geradora a carvão mineral, que já não temos mais, né? Então a empresa já está voltada para a energia limpa, né? Hidrelétrica, muito solar, né? Então a EDP tem apostado bastante nessa questão da energia renovável, né? Seja solar, seja eólica ou a hidrelétrica, né? A matriz brasileira já é bastante limpa, né? A maior parte dela ou é solar ou é hidrelétrica, né? Então ela já tem, ou eólica, né? Então ela já tem essa matriz limpa, e esse compromisso a gente vai atingir aí, com certeza. Praticamente já estamos aí na reta final, acho que alguns ajustes ou outro, mas esse é o objetivo do grupo, poder contribuir com a transição energética aí, né? E ser um grupo bastante sustentável na questão energética. Perfeito, muito bem. Ouvimos aqui Roberto Miranda, gestor executivo da EDP. Muito obrigado pela sua presença e por todo o papo, toda a contribuição, as explicações. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao podcast Talk Mais e ao portal SPRio+. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado você também, Rodrigo. Valeu, sempre Gabriel. bom estar aqui na bancada com você. E obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Esse episódio do Talk Mais e todos os outros estão disponíveis no YouTube, no Spotify, nas plataformas de streaming e também no nosso portal sprio.com.br. Até a próxima!